Eles imigraram em menos de um ano para o Canadá com idade acima de 45 anos. Nesse podcast a gente vai vir com um caso real, a gente vai contar para vocês um caso real e a gente vai falar com polêmicas a respeito do Canadá, entre outros assuntos. Meu nome é Guilherme e eu vou conversar com meu irmão Caio, que mora lá no topo das montanhas rochosas canadenses, na cidade de Calgary, província de Alberta. Tudo bem, Caio? Tudo bom, Guilherme? Caio, me dá uma boa notícia. Como que tá o clima? A gente tá no meio do inverno. Como que tá o clima aqui em Calgary? Tá -9 agora. Que frio. Ontem de manhã tava 10 graus. O clima esses dias tá assim, né? Tá assim, tá 10 graus, bipolar. Aí bate pra -10. Aí bipolar. Ontem de manhã tava 10 graus. Céu azul. Céu azul. O sol estava entrando dentro da minha casa. E no final da tarde estava nevando um pouquinho, -5 graus e frio. E tudo fechado, e uma sem ventania sol. durante a noite, né? Uma ventania, eu só via aquela, como é que é, o lixo das pessoas, né? Caindo e voando e arrastando, é impressionante. Então agora a gente está oficialmente no inverno, pessoal. A gente entrou essa semana realmente no inverno. Você viu que essa semana vai voltar para 0 graus, 5 graus. Pô, minha cara vai trincar. É impressionante. Meus ossos vão trincar, não tem como subir e descer a temperatura tão rápido. Vai voltar, viu? Vai voltar? Só vai ter mais 2 dias de frio mesmo, daí volta. Aí vai 30 graus, vai da praia e depois neva. Ainda não, 30 a gente deixa só pra julho, agosto. Você sabe, pessoal, sabe o que eu ainda não vi aqui e eu quero ver? Verão, 30 graus e nevando. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, pessoal, vamos primeiro começar aí agradecendo a mais de 240 comentários que a gente teve no último podcast, sendo que 1/3 do comentário é o pessoal falando que quer nadar comigo, junto com os crocodilos da Flórida. O pessoal falou, eu vou nadar junto com vocês. A gente colocou meio que essa senha nos últimos 10 segundos do podcast e você viu que as pessoas assistem até o final. Então a gente gostaria de agradecer. Obrigado. Vocês assistiram até o final, vocês também querem nadar com um crocodilo na Flórida comigo lá. Então vamos nos preparar. Quem não entende a piada, assiste o podcast passado que tem essa piada lá no podcast. E a gente tem um elogio, o Deusimar colocou uma mensagem super bonita, né, cara? Ele colocou no nosso último podcast, que a gente fez toda essa análise, a questão também que estava acontecendo, né? Política, Estados Unidos, Canadá. Daí ele colocou, a abordagem da imigração é diferente aqui. Economia, política e sociedade de forma completa. Muitos canais são ilusórios e prestam desserviço. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Deusimar, muito Exatamente. obrigado. Aqui nunca vai ter histerismo. Aqui no canal, você está buscando histerismo, eu quero notícia histérica para ficar com medo, para ficar assustado, o que vai acontecer, tipo que nem final de capítulo de novela, Aqui não vai ter. Aqui a gente vai tratar o assunto de forma séria, com tranquilidade. Exatamente. Porque é aquela coisa, Caio. O nosso amigo Flávio acha que o mundo vai acabar, que vai ter a Terceira Guerra Mundial. Eu não acho. Eu acho que o Flávio vai continuar acordando e pagando os boletos. Flávio, nada vai mudar. Você ainda vai viver muito e você vai acordar e ter que pagar os boletos e nada de extremo vai acontecer. A verdade, eu aposto nisso. Sim. Eu acho que é muito fácil. Você fala, não, vai acontecer um negócio, porque aí você sai das preocupações da sua vida. Aí você começa a justificar as coisas com fatores externos, né? É mais fácil, né? Bom, aqui não tem isso, a gente analisa o Plano Canadá, a imigração e outra. A gente não é um canal de política aqui, o que a gente tem que abordar é a imigração em si, como é afetada com aquilo que está acontecendo ao redor da gente. Políticas, né? Nesse podcast a gente vai comentar a respeito disso também, então aguarde. E amanhã, se você quer ter uma super aula explicando tintim por tintim, entreguei minha idade, tintim por tintim, entreguei minha idade. Passo a passo do Plano Canadá, entra agora em irmãosprezia.ca, se inscreve, você vai participar do nosso super curso e tem um bônus extraordinário na terça-feira. Já vamos falar do bônus extraordinário? Vamos, cara? pode Qual comentar. que é o bônus extraordinário que a gente vai ter na terça-feira para quem participar? A gente vai fazer uma mentoria privada, gratuita, com um grupo de pessoas, no máximo 100 pessoas, para quem participar aí desse evento na segunda-feira. Vai ter Coca-Cola e coxinha e risoles, Você Caio? pode fazer, vai ser via Zoom, você pode ter o seu próprio... então não dá, né? Se desse, a gente teria Coca-Cola. Mas fique à vontade para trazer o... Não tem como, não, né? Não tem. Via Zoom não tem como mandar coxinha, risoles. Não. Mas a gente vai estar ao vivo conversando. Fazia tempo que eu não ouvia risoles. Você prefere coxinha ou risoles? Coxinha. Eu prefiro risoles. Eu lembro. Você lembra disso? Mas era bom, porque você ficava com o risoles e eu ficava com a coxinha. Então, pessoal, brincadeiras à parte, terça-feira, às 19 horas, Fuso de Brasília, a gente vai fazer uma mentoria gratuita, privada.
vagas limitadas, porque apesar de ser virtual, o Zoom ele limita o número de pessoas na sala. Então já fica o aviso, você vai poder participar do supercurso, agora desse encontro da mentoria vão ser vagas limitadas. Encheu a sala, encheu, não Então, é isso? Exatamente. Então, se você recebeu o e-mail, recebeu. Se não recebeu, não recebeu. E Né? não fica bravo com o Caio, hein? Que o Zoom ele limita o número de pessoas na sala. Caio, vamos falar desse caso espetacular que a gente recebeu no direct essa semana? Vamos. Pércio e Tatiana, eles começaram o Plano Canadá, agora eles já estão acima de 50 anos de idade. Eles começaram o Plano Canadá com 57 anos. Não. 47 e 52. 47 anos e 52 anos de idade. Ou seja, você que tem nessa faixa etária, não pode mais dar desculpa de que idade eu não vou para o Canadá por causa da minha idade. Porque a gente sempre fala assim que quando você chega nessa faixa etária, as coisas complicam um pouco no Plano Canadá. Né? É normal isso. Não é nem assim uma questão de não, isso é os irmãos Presley que estão falando. Não. Você analisa os programas de imigração, você analisa a pontuação, por exemplo, do Express Entry. Você deixa de ganhar muitos pontos por causa da idade. Entendeu? Você tem alguns programas de imigração que limitam a questão de idade. Então, é um fato que quanto mais avançado na idade, mais dificuldade você vai ter no seu Plano Canadá. Só que daí aparece que nem a gente já trouxe várias vezes, uns casos como esse, que você fala assim, mesmo com toda essa desvantagem, a pessoa foi lá e conseguiu executar o plano e conseguiu emigrar. Então acho que isso chama atenção para muita gente no Plano Canadá. Idade é um número só? Não é só um número. Não é só um número. Eu discordo quando as pessoas falam assim, a idade é só um número. Mas eu acho que a atitude da pessoa... Bom, a gente vai ver aqui. Eu vou fazer mais comentários a respeito disso. Idade não é só um número. Quando eu era jovem, eu às vezes bebia, acordava com ressaca. Hoje eu não bebo mais, já faz anos que eu não bebo, e eu acordo com ressaca. Então a idade não é só um número. Não. Eles aplicaram em fevereiro de 2024 e no Natal aí, de 2024 eles já conseguiram a residência permanente. 10 meses? 10 meses. Mas a gente vai detalhar o plano para você saber exatamente o caminho que eles fizeram e por que eles conseguiram migrar nessa velocidade. E eles mandaram um direct pra gente. Eles colocaram, gostamos muito do trabalho de vocês e continuamos assistindo, mesmo já tendo conseguido o PR. Começamos a pesquisar sobre o Canadá no final de 2020. 2020 foi o início do Plano Canadá de muita gente, né, Guilherme? O pessoal ficar em casa, né? Com a pandemia. Eles colocaram em meio à pandemia, maratonamos todos os vídeos. Ela, Tatiane, formada em fonoaudiologia no Brasil, mas não atuava na área, trabalhava na área administrativa com 11 anos de experiência e no início de 2021 começaram o processo. Ela colocou eu com 47 anos e meu marido com 52 e uma filha de 13 anos. Então a filha já está com quase 17 anos agora. 16 anos. Daí ela colocou, a primeira coisa que a gente fez resolvi voltar para a área de saúde, que é o que eu gosto e por ser uma área em grande demanda. Ó, já acertou nisso, né? Mandou bem, hein, Mandou cara? bem, né? A pessoa já identifica, fala assim, você vê que realmente ela seguiu aquilo que a gente falou, né? Que a gente comentava no podcast, em vídeo. Procure por algo em área em demanda. Isso vai fazer toda a diferença. Optamos por uma cidade pequena, na área rural, pela possibilidade de aplicar para residência permanente pelo programa do Rural, né, o Programa Federal do Rural. Decidimos pela cidade de Sault Ste. Marie, em Ontário. A gente já comentou a respeito dessa cidade diversas vezes aqui no canal. A gente tem um vídeo que chama Eles Migraram Rapidamente. Também. E é um casal da área VIP, da nossa mentoria, que eles também foram para Sault Ste. meses, Marie. né? Migraram 6 Em meses. 6 Foi meses. algo assim, Porque rápido. eles chegaram antes. Quando abriu o programa, eles falaram assim, eu não quero saber de Toronto, não. Vamos lá para Sault Ste. Marie e a gente vai migrar. E eles migraram. Daí ela colocou, meu inglês era básico intermediário, mas eu consegui a nota necessária e fui aceita no college para o curso de Practical Nurse. Me formei na área de enfermagem em junho de 2023. Já conquistei o primeiro emprego assim que eu terminei o estágio do curso. Aqui, se você tem certificação para trabalhar como enfermeira, você consegue emprego rapidinho. em qualquer província do Canadá, não é só no interior de Ontário. Rapidinho. Trabalho no único hospital da cidade, período integral, e em fevereiro de 2024 aplicamos para residência permanente pelo programa do Rural, que não tem limitador de idade e tem um nível de inglês mais baixo. Aquilo que a gente sempre fala aqui, quando você vai para o interior, você tem um requerimento mais flexível, às vezes é por idioma, às vezes é questão de emprego, às vezes também é questão de idade, aí você vê.
Ô, Caio, você não acha que tem muita Certeiro, gente né? assistindo a gente agora com um perfil parecido com o da Tatiana e do Pércio e eles decidiram, não estão tomando uma ação? Às vezes você não acha que a tomada de ação é o que faz a diferença? A gente vê isso acontecer diariamente. A gente conversa com dezenas de pessoas no nosso suporte durante a semana e você vê que às vezes tem pessoas que a gente pode, assim, tranquilamente falar, com um perfil técnico. Você vê no papel, assim, você fala assim, nossa, essa pessoa tem um perfil muito melhor do que, por exemplo, a Tatiana. Só que a pessoa... Teoricamente melhor. Teoricamente, na teoria. Só que a pessoa, ela, por algum motivo, ou medo, insegurança, não consegue dar o próximo passo, ou até o primeiro passo no Plano Canadá. Às vezes a pessoa não tinha o otimismo, não tinha atitude, não tinha a proatividade que a Tatiana e o Pércio tiveram. Eu acho que é isso, né, que se resume. Né? O fator que a gente já comentou no passado, fator coragem, né? De você falar assim, ó, eu vou dar esse passo, eu vou fazer isso e eu vou em frente. Isso é uma coisa muito pessoal. Isso né, é muito pessoal. Não tem como a gente fazer isso pela Não pessoa. tem como a gente medir a sua coragem se você vai, né? Tem gente que tem coragem de dar o primeiro passo, mas daí não tem coragem de fazer os finalmente, sabe? Ou quando tá aqui, chegar realmente a enfrentar os obstáculos, sabe? Numa boa, sabe? Sem estresse. Então, isso é uma coisa que vai de cada um. Não tem exemplo, como. O nosso amigo Flávio, ele ficou noivo por 10 anos. 10 anos, você viu? Pessoal, vocês acham que é certo você ficar noivo por 10 anos? Ele ficou noivo por 10 anos. Sim. Faltou coragem. Faltou coragem? Coitado do Flávio, né? Tô pegando no pé dele. Poxa. Dela colocou, hoje eu com 51 anos, meu marido com 56 e minha filha com 16, somos residentes permanentes no Canadá. Não foi um processo fácil, mas sim, tudo é possível quando você se dedica a conquistar seus sonhos. A gente nunca falou aqui no canal que migrar para o Canadá é um processo fácil. As pessoas que às vezes criticam, falam assim, como que vocês falam isso, não sei o quê. A pessoa ela nunca assistiu um vídeo nosso. Ela nunca assistiu uma mentoria nossa, que fica tudo gravado. Todas as nossas mentorias da área VIP, elas estão gravadas. Todos os nossos podcasts, a gente está na edição 321, um dos podcasts mais antigos do Brasil. Todas as edições do podcast estão gravadas aqui no YouTube para você verificar o que a gente falou. Só que a pessoa, ela não tem... Hoje em dia as pessoas não têm muita paciência. Você muito mais fácil você criticar. Você entende o que você quer. Você assiste de 50 minutos do podcast, você assiste 5, você não tem paciência porque você não vê a hora de assistir o futebol, Netflix, ou ficar rolando no TikTok. Então você não tem paciência. Então... Eu curto rolar, eu rolar no Instagram. Você curte? Eu fico mandando coisa pro Caio. Tem um pessoal bom que eu mandei hoje. Eu não vi. Eles fazem rap. Ah, é? Muito bom. Eu não vi muito ainda. bom. Fala de bebidas, de casamento no rap, é bem legal. Nossa, e é tudo musiquinha curtinha. É bem educacional. Bem educacional, tá, bem educacional. Ótimo. Depois eu vou ver. Cara, foi mal, é verdade. Eu vou mentir que eu só fico assistindo coisa séria. Sério? Não, eu gosto também de umas baixarias também. Mas assim, uma pitadinha de baixaria. Não pode ser o dia inteiro. Às vezes um pouquinho mais, 2 pitadinhas. Joga 2 pitadinhas, Caio. Pode jogar. Joga 2 pitadinhas de baixaria. Eu tenho evitado o Instagram, acho por isso que eu não vi ainda o seu. Foi mal, Caio, quebrar o clima. Daí a gente fez uma pergunta pra ela, no Direct. E a gente perguntou, e essa pergunta é uma pergunta que a gente faz pra todas as pessoas que estão com a gente na mentoria, por exemplo. A pessoa já tá. A gente tem muito assinante da área VIP que tá na nossa mentoria e que a pessoa já tá no Canadá. Entendeu? E a gente sempre faz a mesma pergunta. A gente fala assim, você quer voltar pro Brasil? Ou você gostaria de voltar pro Brasil? E daí ela colocou jamais. E uma risadinha. E uma risadinha. Ela colocou muito obrigado. As informações recebidas no canal de vocês foi fundamental pro nosso sucesso. Ó, parabéns, Tatiana e Pércio. Parabéns pela grande conquista, pelo esse presente de Natal. O mérito é todo de vocês. A gente pode orientar, a gente pode inspirar, a gente pode dar a melhor orientação, mas no final das contas, a ação, você tomar ação Sim, mérito total seu. Você confiar em vocês, confiar, né? Você executar o plano junto. Eu acho que isso daí, assim, um caso como esse é sempre o que a gente já chamou no passado, né? Um gol cala a boca, né? É um gol cala a boca. É um gol cala a boca. Caio, a gente poderia aqui ficar falando assim, não, isso aí é um mérito nosso, é 50% nosso. Não. O mérito é seu porque foi você que tomou ação. A gente está aqui para orientar, para dar dica, para fazer uma mentoria, para dar todas as informações que você precisa em todas as etapas do seu Plano Canadá. Mas, cara, Caio, quando a pessoa ela não quer, você pode dar a melhor orientação, você pode colocar a pessoa na área VIP, você pode colocar na nossa mentoria. É que nem fazer a melhor faculdade que você não quer fazer. Sim. Eu tive um amigo que foi para a melhor faculdade, fez e não gostou. Adiantou alguma coisa? Não.
Porque a pessoa ela tem que querer morar no Canadá. É. Eu acho que isso daí é fundamental. Quando a pessoa quer e chega na nossa mentoria na área VIP, é o casamento perfeito. É aquele casamento que vai durar bodas de ouro. É. Inclusive, eu até gostaria de mandar um abraço para o Luiz e para a Marília, nossos grandes amigos do Brasil, que já visitaram a gente quando a gente morava em Vancouver. Verdade, Eles vão fazer 50 anos de casado, bodas de ouro. E sabe o que eu lembrei essa semana, cara? A gente foi na Bodas de Prata, 25 anos atrás, da Marília, do Luiz, lá na escola do Imaculada, em Campinas. Eles fizeram uma... Não sei se você lembra. Eu não lembro. Você não lembra? Não lembro. Na década de 90 a gente teve na Bodas de Prata e agora eles estão fazendo Bodas de Ouro. Então a gente gostaria de mandar um abração para Marília, para o Luiz. São grandes amigos nossos. A Marília, inclusive, é até prima do nosso pai, né? Então, assim, são os grandes amigos aí dos nossos pais. Então, um abração para eles. Grande abraço. Então, assim, Parabéns. Caio, voltando. Quando a pessoa quer, tem energia e entra para a VIP, para a mentoria, é o casamento perfeito. Sim. E a gente vê isso. Só de conversar com a pessoa, quando a pessoa entra na mentoria, a gente já sabe que o plano vai demorar mais, ou o plano ele vai ser executado com rapidez, como foi o plano da Tatiana e do Pércio. E o que é legal aqui na mentoria, às vezes você vê a pessoa, ela depois ela vai voltando. E você vê que entre a primeira conversa que você teve e vamos supor, a pessoa entrou hoje, de novo, voltou na mentoria e fez uma pergunta, você vê que durante aquele tempo ela fez alguma coisa. Aquilo que você falou pra ela no passado, ela foi lá, executou, implementou e ela já tá um passo na frente. Isso eu acho muito legal, quando a gente consegue ver o acompanhamento da pessoa. E é engraçado que às vezes a pessoa volta teve na mentoria, bastante isso na última mentoria, né? E a pessoa pede, não, desculpa, Caio, eu posso fazer uma pergunta? É claro que você pode fazer uma pergunta. A gente adora quando a pessoa volta na mentoria com mais alguma dúvida, mais uma etapa a ser vencida. Caio, você falou que a Tatiana respondeu pra gente no direct que falou que jamais voltaria pro Brasil agora, né? E a gente gostaria de recomendar um vídeo excelente dos nossos amigos do Tio Canada, do Joel e da Bruna. Eles colocaram um vídeo, né, no começo dessa semana, por que ela não quer voltar mais pro Brasil, que o Joel entrevistou a cunhada, a irmã da Bruna. Inclusive, a hora que eu tava ouvindo o vídeo... A hora que você deu play, eu falei, eu voz achei da que era a Bruna né? falando. Eu vi, não, era a irmã. A voz é igualzinha, né? Excelente vídeo. Então, parabéns pro Joel por esse vídeo excelente. É muito inspirador, que ele mostra como que a cunhada dele veio... Inicialmente não queria, né, morar de forma permanente, mas o Canadá conquistou o coração dela. Um vídeo muito legal para quem quer começar o plano no Canadá e quer ter essa inspiração inicial. Sim. E teve também um outro vídeo que ele postou essa semana, que eu não assisti inteiro ainda, assisti mais da metade. Da Aeromoça. Da Aeromoça Excelente também. vídeo já tá também. Já tá aqui há 15 anos também, já. E assim, eu queria ver, porque a melhor amiga da minha esposa aqui, ela é aeromoça, da Air Canada. Então assim... e tudo aquilo que ela falou no vídeo é verdade. É impressionante os benefícios que tem essa parte de aviação, tudo. Eu achei bem legal. Se eu for aeromoço, Caio, eu posso viajar com o comandante no cockpit? Não. Então não quero ser aeromoço. Eu queria ficar aeromoço. Você queria só ficar vendo. Tomando café e eu vendo ele dirigir o avião. Não, dirigir o avião. Dando seta pra virar, né? Já o conhecimento já avançado. Dando seta, dando seta. Blind spot, né? Então, cara, assim, não deixem de seguir o canal Tio Canada dos nossos amigos Joel e Bruna, que eles colocaram 2 vídeos excelentes essa semana. Então tire essas 2 lições, pelo menos 2 pontos desse caso que a gente acabou de comentar. Área em demanda e interior do Canadá. Se é pra tirar 2 lições disso, tira essas 2. Atitude, ignorar o fator idade, focar no inglês, ir pro interior e focar numa área em alta demanda. E apostar todas as fichas. Não tem esse negócio, assim, eu vou colocar só uma fichinha. Tem como você executar o plano Canadá meia boca, assim, não sabe? tem. Fala Tem assim, como né? decolar com meio power? Não tem. Você não vai levantar o avião se você só colocar... vamos economizar combustível? Vamos? Não, você só vai chegar até o final da pista só. Mas tem que dar full power, né? Você tem que dar full power. Plano Canadá, você tem que dar full power. E as pessoas que a gente vê imigrando, executando o Plano Canadá bem, as pessoas elas foram full power. Para decolar. Se você está acompanhando a gente, se é assinante da área VIP, está acompanhando a gente nessas últimas mentorias, você vê quantas pessoas que a gente não conversou nesses últimos meses, que você vê que a pessoa está dando full power. Poder total para decolar o avião. Mas porque depois que sobe, você pode reduzir, né? O avião é assim, né? Sim, depois que sobe, ele dá uma reduzida, né? faz a coisa com calma, né? Atenção, e dá para executar. E se você quer começar agora, quero começar agora o Plano Canadá, irmãospreza.ca, você vai receber amanhã um link para um super curso nosso de como iniciar o Plano Canadá. Inclusive no curso tem uma aula
a respeito de um raio-x do Canadá, província por província, cidade por cidade, profissões em alta em cada região do Canadá. Tá imperdível, irmãosprezia.ca. E você ainda concorre a uma vaga na nossa sessão de Zoom nessa terça-feira, às 19 horas dessa 19 terça-feira. horas. 19 Exatamente. horas. É isso, né, Caio? Exatamente. Vamos agora responder uma pergunta, Caio, a respeito do Acho Atlântico? que vai na sequência aí desse assunto interior ou alternativas do Plano Canadá, na pergunta do Matheus, né? Bom dia, irmãos Prézia. Sobre o assunto do Atlântico que vocês falaram, vocês ainda recomendam a região para quem ainda vai pôr em prática o Plano Canadá? Ela continuará sendo uma região flexível se comparada com outras? Interessante a pergunta. Sim. Né? E a gente estava conversando antes do podcast. Assim, vamos já dar uma resposta final, depois a gente explica. Vamos dar a resposta, depois a gente explica. O Atlântico ele tem que continuar flexível, porque se ele não for flexível, o pessoal não vai para o Atlântico mais. Mesmo sendo flexível, o pessoal está indo. Veja o podcast passado, que a gente falou sobre taxa de retenção. O pessoal vai, imigra, porque é uma imigração bem mais flexível, e depois vaza. Vai para Ontário, vai para Alberta, vai para BC. Se você chegou agora a gente tem bastante gente nova no nosso canal agora nesse início de ano. Quando a gente fala do Atlântico, a gente está falando das 4 províncias do Atlântico. A gente vai explicar isso em detalhes nossa super aula amanhã. Você vai entender exatamente o que a gente está falando. Então, a gente está se referindo às 4 províncias do Atlântico canadense. 4 províncias lá. E eles têm um programa específico. O governo federal tem um programa específico de imigração para lá. Além também dessas províncias terem seus próprios programas de imigração também. Então, o programa de imigração do Atlântico ele é mais flexível. O programa de imigração provincial das províncias do Atlântico, eles são mais flexíveis. E migrar para o Atlântico nesses últimos anos foi mais, entre aspas, fácil do que outras regiões do Canadá. Isso é um fato, não tem dúvida a respeito disso. Agora, qual que é a vantagem também do Atlântico, além da imigração mais flexível? Você tem um custo de vida mais acessível. Então, para o brasileiro, que você está economizando em real, e você está vendo a desvalorização do real, então ainda mais do que nunca, o Atlântico ele é atraente devido ao custo de vida mais baixo do que se você comparar com grandes cidades. Aí vai ter gente que sempre vem nos comentários e fala assim, não, mas eu tava vendo lá o custo de vida em Halifax, apartamento tá quase igual, sei lá, Calgary. Mas aí que tá, você tá pegando algo que a gente tá falando, você tá isolando só o fator que vai... né? A cidade mais cara do Atlântico. A cidade mais cara do Atlântico, que só para você poder fazer esse argumento. Mas o Atlântico não é só Halifax. O Atlântico, você tem diversas cidades no interior de Nova Escócia, diversas cidades no interior de New Brunswick, você tem Prince Edward Island, você tem Newfoundland and Labrador. Terra Nova e Labrador, a que fica mais no extremo. Então, sim, é um custo de vida ainda mais acessível para você executar o seu Plano Canadá. E todos esses lugares têm uma imigração mais flexível. Caio, se eu fosse ministro da imigração, sabe o que eu faria? Eu manteria flexível, mas criaria alguma coisa que permita a pessoa ter que ficar no Atlântico por um determinado tempo. Sim. Alguma regra, alguma medida que você mantenha a pessoa. Porque eu acho que esse é o problema atual. Não é que o Atlântico ele precisa de imigrante, mas o pessoal vai e depois vai para o Ontário. Veja que o podcast passado que a gente comentou da taxa de retenção. Agora, qual que é a desvantagem do Atlântico? É uma economia mais reduzida, é uma economia mais enxuta, você comparando, obviamente, com Ontário, Alberta, British Columbia, né? Então, assim, é uma economia um pouco mais restrita. Às vezes, dependendo da sua área profissional, às vezes é melhor você ir, por exemplo, você vir para o interior em Saskatchewan, ou você vir para Manitoba, né? Que às vezes tem uma economia melhor do que a do Atlântico, né? É a outra questão que, né, um outro ponto negativo é essa questão da taxa de retenção. A taxa de retenção, que é as pessoas que migram para o Atlântico, quantas dessas pessoas ficam lá? Na verdade, é menos da metade. Se você for pegar uma média, né, menos da metade. Você tem províncias como o Prince Edward Island, que a taxa de retenção é 30%, 35%. É a província cantor de churrascaria. A pessoa imigra e depois vai embora. Isso, aí que tá, essa taxa de retenção, isso já prova aquele ponto de que a imigração ela é mais flexível. Você automaticamente comprova por isso, porque as pessoas vão lá, imigram e depois a pessoa sai. Então tem que ter, com essas mudanças que a gente vai ter na imigração, ou possível mudança no governo,
Eu acho que tem que ser colocado alguma coisa tem que mudar na imigração do Atlântico. Se você vai, imigra e vaza, você Não, perde. Ou você tem que ter uma condicional de permissão de trabalho. A Austrália faz isso A bem. Austrália faz isso. Por que o Canadá não copia a Austrália? A Austrália tá na frente disso. Sim. Aí resolveria o problema. Você pelo menos conseguiria, né, atrair, direcionar mais as pessoas que realmente querem, né, ir para a região, tudo. Então, pessoal, amanhã, aula 2 do nosso percurso, a gente vai falar do Atlântico, inclusive. A gente vai falar das principais cidades, a gente vai falar de áreas em alta demanda, a gente vai falar de programa de migração. Tudo vai estar na aula 2 do nosso supercurso. E é gratuito. Você pode assistir a hora que você quiser. irmãosprezia.ca, coloca o seu nome e seu e-mail, você vai receber o link amanhã. Agora, independente das mudanças que a gente vai ver na imigração nos próximos meses ou nos próximos anos, ou restrição possível, né, o que a gente, né, tem comentado ultimamente, o Atlântico ainda vai ser mais flexível do que lugares como Ontário, British Columbia, aqui Alberta. Vai ser mais flexível, não tem como. Essas províncias do interior, elas sempre vão ter uma imigração mais flexível. Vamos supor que o governo federal chega e fala assim, acabou esse programa do Atlântico, não vai mais ter esse programa do Atlântico. Não estou falando que vai ter, eu só estou dando um exemplo. Vamos supor que ele fala, não vai dar, a gente precisa reduzir. Você tem os programas provinciais ainda, que são mais flexíveis do que programas provinciais como BC, Ontário. O governo federal, que pode mudar agora, ele não controla as províncias. A província ela tem o seu próprio programa de migração. O governo federal não pode falar assim, acaba os programas de migração. O que ela pode é controlar as cotas. A cota. Isso daí vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Cara, eu posso falar um negócio para gerar corte, cara? Você tá precisando de corte? Posso falar um negócio para gerar corte? Pode. O Plano Canadá não vai ficar mais fácil, não vai ficar mais flexível. Você que está esperando, é que nem um amigo meu, ele está esperando o Bitcoin cair o preço para comprar. O Plano Canadá é que nem Bitcoin. Não vai cair o preço, não vai ficar mais fácil. E mais, o seu poder de compra no Brasil também não vai ficar melhor nos próximos anos. O poder de compra no Brasil, o risco Brasil, ele tende a piorar nos próximos anos. Não sou eu que estou dizendo. Pesquise aí com economistas do Brasil. Então, assim, para você que está pensando, será que vale a pena eu começar agora ou não? Eu vou esperar. Nada vai ficar mais fácil nos próximos anos em relação à imigração, em relação à situação do Brasil. A sua situação no Brasil, ela não vai melhorar nos próximos anos. Eu não estou dizendo isso para assustar as pessoas. É para você falar assim, poxa, eu acho que agora é o momento de eu começar o meu Plano Canadá. Não ficar esperando o momento certo. Eu vou esperar o programa do Atlântico ficar mais fácil, aí eu vou pro Canadá. Você não acha que é um raciocínio muito perigoso? O Plano Canadá ele não vai... E uma outra coisa também. Você vê que o dólar americano, né, no Brasil foi lá para cima, né? Quase 20 e poucos por cento. Mas você vê que o dólar canadense ele não teve tanta mudança. Ainda continua uns 4,20, né? 4,20 e pouco, né? Continua barato o dólar canadense. Se a gente tem um boom que provavelmente tem, de economia aí no final do ano que vem, o dólar canadense vai se aproximar do dólar americano, naturalmente, como sempre foi. Não é uma coisa, não, vocês estão falando... Não, sempre foi. Então, fiquem atentos, porque se o dólar canadense der uma disparada também, né? Então o recado está dado e o corte está gerado. O corte está gerado. You are welcome. Ok? Ok. Uma piada. No podcast passado, o momento que eu mais dei risada foi quando o Caio falou que ele não colocaria o Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, nem para cuidar do cactus dele. Você foi meio bravo, hein, Caio? Você foi meio até exagerado com o Trudeau. É claro que ele conseguiria cuidar de um cactus. O cactus ia morrer de sede. Tá vendo? Eu levantei a bola pro Caio aumentar a piada. E teve um rapaz aqui, o Fred Bianchi. Parece nome de mágico, né? Você quer ir no show do Fred Bianchi? Ele corta as pessoas no meio, junta, desaparece, ele voa, né? Inclusive eu estive na semana passada no show do David Copperfield em Las Vegas. Desde criança eu sou fã. Sim. É a segunda vez que eu voltei. Espetacular. Eu acredito que é mágica mesmo. Eu acredito que ele desapareceu mesmo. Você tem que ir nesses shows dessa forma, né? Tem que ir nesses shows. Você viu que agora ele vai desaparecer com a Lua? Vai ter um evento agora em abril, acho que em Las Vegas. O pessoal acho que vai sentar no lugar e ele vai fazer a Lua desaparecer. Eu acredito que ele vai fazer. Ele devia fazer com o Trudeau. E o Fred Bianchi falou, Caio, não deixaria o Trudeau cuidar do cactus. Ele kkkk, ele deu risada. A nossa consciência está muito tranquila, né, Guilherme? Muito tranquilo, nunca votei. Nunca votamos assim, nele. Eu não gosto de política no geral. Eu tenho ojeriza de político de uma forma geral. Inclusive, especialmente em político igual o
primeiro-ministro do Canadá. Então, exatamente. nunca votei no partido Não. dele. Minha consciência está limpa. Não tô aqui gravando vídeo. O governo do Canadá vai mudar e eu votei no passado. Não, aqui não tem essa, não. Prefiro não ir votar. Prefiro ficar bebendo em casa do que votar. Se bem que eu fazia isso. No Brasil, acho que no Brasil eu nunca votei. No Brasil eu não ia. Eu pagava lá o... Pagava a taxa, era uma taxa ridícula, uma taxa de R$3. A taxa era barata, só que o trabalho que dava para pagar a taxa na década de 90, não sei como que tá hoje, né? Dava um trabalhão. Eu até pensava, puta, na próxima eleição mais fácil votar, né? mais fácil, dá menos trabalho de votar. Agora, voltando, né? Uma pergunta boa. A gente já tá chegando no final do podcast. Uma pergunta que a gente recebe muito. O Rogério Sami. Nem tanto no final, ainda tem a polêmica ainda, Guilherme. Tem uma polêmica, é verdade. O que o Rogério quer saber, cara? O Rogério colocou: obrigado, irmãos Prézia. Então, se forem como turista e conseguir uma oportunidade de trabalho acabou, o que as pessoas poderão fazer a partir de agora? Porque tem muita gente com essa dúvida. Então a dúvida do Rogério é aquele negócio de você vir como turista. Mente na imigração, fala que você vai passear. Você conta um monte de mentira pro oficial de imigração na hora que você chega. Aí ele te deixa entrar, aí você vai atrás de emprego, se você consegue emprego, você troca de visto. Acabou, essa palhaçada acabou. Quem acompanha a gente nesses últimos anos, desde quando isso daí começou, a gente foi sempre contra isso do primeiro dia. Consciência tá limpa também, né? Nossa consciência tá super limpa. Nada melhor do que o tempo, né? E tá tudo registrado aqui no YouTube. Daí o Rogério perguntou, mas se isso acabou, como é que fica então? Volta à forma que as pessoas sempre executaram o Plano Canadá nessas últimas décadas. Nada muda, entendeu? Então assim... A gente respondeu para ele falou assim, nada muda, volta à forma tradicional de vir para o Canadá. Dos últimos 20 anos os brasileiros fizeram isso, você tenta a pontuação no Express Entry do Brasil, que o Canadá tem um sistema online, que se você tiver a pontuação alta, você tem um perfil excelente, você pode ser chamado do Brasil. Não. Ou se você fala francês e tem um perfil bom, você também pode ser chamado. Você tenta uma job offer, uma oferta de trabalho do Brasil. Se você não conseguir, você pode ir para o plano B. A gente chama de plano B ou plano C, que é vir estudar no Canadá, fazer uma faculdade no Canadá. E assim, como a Tatiana e o Perso fizeram e hoje eles são residentes permanentes. Sim. E esse negócio de tentar oferta de emprego do Brasil, a gente recebe essa pergunta diversas vezes no mesmo dia. É impressionante. Todo dia a gente recebe e a gente sempre fala, isso daí é uma exceção. A gente tem clientes que conseguem isso? Tem. Se você for na mentoria, você vai ver diversos clientes que estão saindo do Brasil, saíram do Brasil já com uma oferta de emprego. Mas não é comum, porque você vai pegar ou o pessoal da parte de TI, né, ou as pessoas de um trabalho técnico muito segmentado, como a gente teve, né, soldagem, a gente tem esse tipo de... Fazendas, que a gente teve recentemente. Então, assim, é algo muito específico. Porque uma mensagem que a gente recebe muito também é aquela pessoa que fala assim, eu tô tentando uma oferta de emprego do Brasil e não tô conseguindo, não tô tendo nem resposta. Esse é o normal. As pessoas que conseguem sair do emprego já com um emprego garantido, essas pessoas elas estão numa exceção do Plano Canadá. Então, o que a gente sempre fala, nunca execute o Plano Canadá só com essa estratégia. Você tem que ter outras estratégias rodando paralelamente no Plano Canadá. Exatamente, Caio. Tá a real do Plano Canadá. O pessoal que quer a real... O Caio acabou de dar a real do Plano Canadá. Não. E não é a primeira vez que ele fala isso. Quem segue a gente sabe, o Caio sempre fala isso. Há anos ele fala isso. Quando começou essa onda de ir como turista para o Canadá, você foi o primeiro a falar. E nada mudou. Cuidado. Estatísticas, dados estão aí. Entendeu? Cara, a gente tá chegando no final do podcast e o pessoal gosta. A gente não gosta de comentar sobre esses assuntos porque a gente acha que esses assuntos não são muito importantes para quem quer imigrar para o Canadá. Pelo contrário, isso daí distrai a pessoa, que é essa parte do que... o que tá acontecendo no Canadá, de política, não sei o que, bababá. Mas a política, ela, como o Caio falou no começo do podcast, ela, de certa forma, a política ela rege a economia rege a imigração e é um ecossistema. Então a gente tem que falar de política. Porque se mudar o governo do Canadá, é óbvio que vai afetar a economia e vai afetar a imigração. Então, Caio, vamos para a polêmica? Vamos. Primeira coisa, tem gente com medo que o Canadá vai ser anexado pelos Estados Unidos. Sabe o que é engraçado? Eu li muito comentário assim, mas os Estados Unidos não quer anexar o Brasil? Eu gostaria que o Brasil fosse anexado aos Estados Unidos. E aqui você vê que também tem muita gente que fala assim,
Se dependendo de como isso for feito, se for que nem fizeram com a França, a Alemanha, né, a União Europeia, né? Eu posso ir trabalhar nos Estados Unidos sem visto, eu posso, como canadense, eu posso estudar, eu posso até morar nos Estados Unidos porque eu sou canadense. Eu acho que isso daí seria bom. Esse é o mais plausível dos cenários e abre a que fronteira. pode, no máximo, né? O mais longe que a gente conseguiria é isso daí. É mais longe seria isso. O mais longe é O isso. país continua, as leis continuam, a condição do país continua, só que você facilita o trânsito de canadense e americano entre os países e você facilita também o comércio, corta todos os entraves e faz do Canadá e dos Estados Unidos a maior potência da história É da mais uma humanidade. união econômica, né? Do que, né, esse negócio que estão falando, Estados Unidos, como é que é? Vai ter guerra, Canadá. invadir. Não, isso daí é palhaçada de YouTube. Isso daí é só pra Isso é só para distrair Só você. pra pegar views, daí não vai acontecer. É muito longe de acontecer isso. São as duas nações mais amigas do mundo, os Estados Unidos e o Canadá, e isso daí só vai aumentar nos próximos anos. O comércio só vai aumentar. Ó, tá gravado. Aí vocês Antes que você se precipite, pode ser que nos próximos meses a gente tenha essa tensão. Essa tensão econômica. Né? Esquece esse negócio de guerra, de invadir. Isso não vai acontecer nada. É um negócio econômico que vai ter negociação. Com, né, nova presidência nos Estados Unidos. Eu vou evitar falar nome, porque o YouTube, ele pegou o nosso vídeo quando a gente falou. Mas tem uns vídeos que mais sobe é quando você fala de política. Bom, então você tem isso e você tem essa instabilidade aqui do Partido Liberal, né, que o Trudeau acabou de... Se você perdeu a headline do início do ano, o Trudeau ele indicou que ele vai renunciar, entendeu? Então, que nem o marido que pediu o divórcio, mas continua morando na casa da esposa. Continua fazendo favor, às vezes, levando os filhos na escola. Pondo lixo pra fora. É o Trudeau atualmente. Então, assim, nos próximos meses a gente vai ter essa... Então, assim, não se deixe levar por clickbaits que vão ter nos próximos meses, porque vai ser algo assim... Vai ter muita headline. Eu nunca imaginei que falar de política canadense e falar de comércio entre os Estados Unidos e o Brasil desse tanta polêmica. Né? Porque a mídia está utilizando isso para tirar a atenção do que, na verdade, o que está acontecendo com o Partido Liberal no Canadá. Então, eles estão desviando a atenção das pessoas. Smoke mirror é uma cortina de fumaça. Exatamente. Quando eu fui no show do David Copperfield, tem uma hora que ele apagou a luz e desapareceu. Sim. Você acha que é isso que a mídia está fazendo? Está te desviando a atenção para você não ver que ele está mudando o cenário e colocando coisa no palco. Aquele truque de mágica. Como é que é? Acho que é Diversion, né? Diversion. O truque de mágica. Diversion. Você olha para um negócio... Você atrai atenção, né? Enquanto as pessoas estão... Enquanto o governo está fazendo outra coisa. Então a mídia, ela está desviando a atenção porque o fato é o seguinte, o Trudeau vai cair, eles vão colocar um novo, a gente pode ter eleição, e quem que está na frente na eleição é o partido que a mídia canadense não quer que ganhe. Então eles não falam muito sobre isso. E, Caio, a gente vai colocar um trecho aqui, traduzido com dublagem de inteligência artificial, do possível novo primeiro-ministro do Canadá, o Pierre, líder do Partido Conservador, ele dizendo o que ele vai fazer na economia. E, assim, assistindo o vídeo dele, ele fala assim, eu concordo com isso, eu acho que o atual governo deveria ter feito isso. Que é corte de custo, redução de burocracia, incentivo ao empreendedorismo. Cortar contratos com interesse... Sabe quando interesse do governo. Quando o governo contrata uma empresa que na verdade a empresa tem um parente dele distante? Assim, não sei se isso acontece ou não. O Pierre falou que isso daí ele vai cortar. Tem diversos... Assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas dizem que acontece. Então, assim... Todo político fala que vai combater a corrupção do governo anterior. Sim, então, assim, eu sou meio cético com relação a político. Sim. Um político acusa o outro, mas é isso que ele está falando. Ele está falando que vai fazer uma limpada no governo. Redução de imposto. Redução de imposto, incentivo do empreendedorismo, porque, pessoal, não é lei trabalhista que faz você ficar mais rico. É incentivo do empreendedorismo, você deixa as pessoas serem criativas, criarem empresas, criarem serviços, reduz o imposto, reduz toda essa carga tributária, reduz regulamentação, leis, que aí você faz com que a pessoa tire o dinheiro do banco de investimento e fale assim, eu acho que vai dar mais dinheiro eu abrir uma empresa. Aí você contrata pessoas. Você gera emprego, você gera imigração. Eu acho que esse é o grande problema do Brasil atual. Por isso que o Brasil está parado. Porque se você tem $1 milhão de reais ou $1 milhão, é muito melhor você deixar o dinheiro investido no Brasil,
a taxa de juros vai chegar a 14%, do que eu abrir uma empresa Sim. no Brasil. Quem que quer abrir lidar com todas essas coisas trabalhistas. com uma né? margem de lucro pequena? Então o que o Pierre quer é meio como um senso, né? Ele quer incentivar empreendedorismo para que as pessoas falem assim, opa, eu que tenho dinheiro gravado, eu vou investir numa empresa, eu vou comprar ação de uma empresa, eu vou abrir uma empresa, vou gerar emprego. E você pegou o trecho, Caio, eu achei bem legal, você pegou o trecho e a gente fez coloca agora no final do podcast pra você ver. A gente traduziu com inteligência artificial para você poder também, né? Assistir de forma mais fácil, né? E é a voz do Pierre. É a voz do Pierre. Só que falando em português. Sim, falando em português. Tem como você colocar ele sambando assim Uma no final? sambadinha. No final, pra ficar mais ainda legal. Foi um podcast muito bom que ele gravou com o Jordan Peterson. Esse daí foi mais por 1 minuto e 14 do podcast, né? O Jordan Peterson é uma figura espetacular. Sou fã do Jordan Peterson. Ele esteve no Brasil recentemente, né? Pra mim, um dos melhores programas aí do YouTube. Ele fez uma entrevista... Viralizou, né? É muito difícil você pegar uma entrevista de um político que você realmente conversa, pode perguntar, ver se o cara entende do assunto. Eu achei bem legal essa entrevista. Eu acho que muita gente falou assim, cara, eu vou votar, tenho o meu voto por causa dessa entrevista. Então foi bem legal. Mas assim, o próprio Pierre, né? Essa discussãozinha, se o Canadá, Estados Unidos, ele mesmo não tá levando, né? Não tá levando a sério essa questão aí, né? Ele não tava levando a sério. Ele mesmo falou assim... Uma boa parte dos canadenses também, não, a maior parte dos canadenses também sabe que é piada. É piada, E uma boa parte dos canadenses até gostaria que o Canadá se juntasse com os Estados Unidos. Porque fica mais fácil pro tiozão ir lá pra Flórida no inverno. Porque aqui tem muito tiozão que mora aqui, que ele vai pra Flórida no final do ano. Se você facilita esse trânsito, pro tiozão facilita também. E já é bem fácil pro canadense. A gente canadense, se a gente quiser, por exemplo, comprar um apartamento nos Estados Unidos e todo final de ano, pra escapar do inverno aqui, a gente vai pra lá, a gente pode. Eu já conheci diversas pessoas que fazem isso. Eu atravessei a fronteira semana passada com um passaporte canadense. Fui nos Estados Unidos, né? Você mostra o passaporte, o cara fala assim, onde você tá indo? A Las Vegas. O que você vai fazer? Eu falei assim, vou perder dinheiro no cassino. Aí ele deu risada, pegou, entregou, falou assim, boa viagem. E ainda falou, você vai assistir algum show? Eu falei, vou no David Copperfield, né? Ele falou, eu já assisti, adoro também o David Copperfield, o cara falou. Ele falou assim, assiste Tal Mágico. Eu não sei o que, Franco, é um novo mágico. Ele falou, o cara da fronteira ainda deu dica ainda de show em Las Vegas. De mágica. Então vou ficar com o trecho do Pierre para terminar esse podcast. Vamos, a gente vai deixar aí para você assistir um trechinho dele. Se você quiser assistir a entrevista completa, vai no canal do Jordan Peterson, que lá tem entrevista aí quase 2 horas, né? A gente se vê amanhã no super curso. Na terça-feira a gente se vê na mentoria gratuita que vai ser no Zoom. Garanta a sua vaga agora, não deixa para amanhã, viu? Porque o pessoal já está se inscrevendo. Irmãospreza.ca, a gente se vê no super curso e na mentoria na terça-feira. Exatamente. Um grande abraço. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Meu plano é bem claro. Vamos cortar a burocracia, cortar os consultores, reduzir a ajuda externa, diminuir a assistência corporativa para grandes corporações. Vamos usar as economias para reduzir o déficit e os impostos, liberando o sistema de livre mercado. Vamos revogar a C-69, que é a lei anti-energia, para causar um enorme boom de recursos em nosso país e tornar atraente para as empresas fazerem o trabalho com valor agregado aqui neste país. Então, parte disso vai ser crescer a partir dessa bagunça. Se você pegar a relação dívida-PIB, o denominador precisa crescer. E é por isso que precisamos de um PIB maior e mais poderoso que possa financiar nosso país e diminuir o tamanho relativo de nossas dívidas. Vamos trazer de volta uma disciplina monetária para reduzir a inflação, parar a impressão de dinheiro, e vamos incentivar os municípios a começarem a construir. Mas vai ser uma grande luta com todas essas coisas, porque há muitos interesses estabelecidos que vão tentar nos segurar, tantos pequenos, grupos econômicos que se beneficiaram do status quo, eles vão lutar contra mim, e eu vou ter que fazer um apelo aos canadenses para que permaneçam politicamente ativos. Eles não podem assumir que simplesmente votando em uma eleição que todos os problemas vão se reverter instantaneamente. Vou precisar que as pessoas pressionem o Senado para adotar minhas reformas econômicas.